Bom dia, pessoal, tudo certo? Quanto tempo que eu não passo por aqui, hein? Seguinte, temos uma ótima notícia hoje. Até fiz esse vídeo aqui para mostrar para bastante gente que a gente às vezes morde a língua também, tá? Para quem já sabe do tema que eu já vou falar, eu fiz algumas lives já com o professor Milvio. O Milvio ele sempre falava desse assunto e falava com otimismo. E eu já sou um pouquinho mais pessimista. Achava que o negócio não ia dar certo. Hoje eu consegui, acabei mordendo a língua, graças a Deus, e passou a revisão da vida toda. Isso mesmo, a revisão da vida toda passou. O que acontece então com isso? Primeiro, só para quem não sabe o que é a revisão da vida toda, só para explicar. A revisão da vida toda é um cálculo uma regra de aposentadoria, uma revisão que foi proposta no seguinte sentido. Teve lá em 99 uma alteração na legislação. Em vez de pegar os períodos ali dos últimos 3 anos de aposentadoria, tanto que tinha muita gente que começava a contribuir nos últimos 3 anos para conseguir aumentar o valor da aposentadoria, teve uma alteração. O que foi essa alteração? Em vez de pegar dos últimos 3 anos, vai pegar todo o histórico contributivo que a pessoa tinha desde julho de 94 até a data da aposentadoria. Então, por exemplo, se a pessoa tinha 10 anos de contribuição de julho de 94 até a aposentadoria, vai pegar os 10 anos ali de contribuição. Mas tinha um detalhe, essa era a regra de transição dessa aposentadoria. O que é a regra de transição? Basicamente é a regra que ela vai, quando tem uma modificação muito grave na lei, é criada também uma regra de transição. Para que ela funciona? Para dar uma mitigada, para diminuir os efeitos que aquela decisão vai ter, que aquela mudança da regra vai ter. Mas o que acontecia nesses casos específicos? Essa regra de transição, ela era aplicada pelo INSS como se fosse a regra definitiva. Inclusive, ela foi aplicada há muito tempo assim também pelo Judiciário. Mas a regra definitiva, que era a regra que foi criada especificamente para isso antes, em muitos casos ela era melhor. Por que ela era melhor? Porque ela não deixava sedimentado ali, não deixava fixado julho de 94. Ela pegava todo o histórico contributivo da pessoa. Desde as contribuições lá de 1970, se a pessoa tinha, ou às vezes até antes, todas elas vão entrar para o cálculo. Tá, mas então o que isso afeta? Digamos que você se aposentou lá na década de 2000 ali, 2010 ou até recentemente, e você nos últimos anos de contribuição, no fim da sua carreira contributiva, por assim dizer, recebia salários inferiores ao que você recebia lá atrás antes de julho de 94. Isso acontece, bancários acontece muito isso. O que vai acontecer nesse caso? Você, na verdade, está sendo prejudicado pela regra que estava sendo aplicada pelo INSS. Porque aquela regra é pegar só as contribuições de julho de 94 até a data da sua aposentadoria. Mas as suas melhores contribuições estavam em antes de julho de 94. Bom, se estavam em antes de julho de 94, você tem que somar tudo, todas essas contribuições, e dividir elas para achar a média. Quanto menos contribuições altas tiver, mais baixa vai ser a sua média. Então, se você tinha contribuições antes de julho de 94 que eram boas, pode ter certeza que há uma alta probabilidade de você ter direito a essa revisão. Agora, tem essa decisão favorável. O STF já julgou isso daí. Tem algumas coisas ali para acontecer ainda, não vai ser definido agora. Tem muita coisa ali alguns detalhes que tem que ser definidos ainda. Por exemplo, modulação de efeitos, que é para saber desde quando que vale, quem que tem direito, quem já entrou antes da decisão ou quem está entrando agora. Tem alguns detalhes ali que vão ser definidos, mas o que a gente já tem ciência ali? Essa revisão é possível. Beleza. Quais os efeitos práticos mesmo ali desse tipo de decisão, dessa decisão da revisão da vida toda? Quem tem essas contribuições antes de julho de 94 que são boas, são normalmente às vezes muito mais altas do que as contribuições posteriores, tem uma alta probabilidade de aumentar a renda mensal inicial, que é o valor do benefício. Então às vezes pode aumentar em 100, 200, 300, R$1.000 o valor da aposentadoria. É possível. Já vi casos até de aumentar em mais de R$2.000 a aposentadoria se a gente for utilizar essa regra de cálculo. Então, saibam que
existe uma possibilidade de aumentar relativamente bem o valor dessa aposentadoria. Outro fator interessante, quem se aposentou por idade, com poucas contribuições, também tem altas chances de aumentar o valor dessa aposentadoria, mesmo que as contribuições lá de trás não sejam tão maiores, ou às vezes sejam no mesmo valor, ou às vezes até um pouquinho mais baixo. Por quê? Porque também tinha uma regra chamada divisor mínimo na aposentadoria. E com esse divisor mínimo, quanto menos contribuições, menor é o valor da RMI também, da renda mensal inicial, da aposentadoria. Então, se você se aposentou por idade, com poucas contribuições ali, às vezes 20 anos só de contribuição, às vezes até 15 anos de contribuição, tem uma possibilidade alta de que você também tenha direito a essa revisão. Como que a gente faz para verificar isso? Já avisando, não adianta chegar lá e querer já entrar de uma vez. Tem que fazer um cálculo antes. Por que fazer um cálculo? Porque às vezes essa modalidade de cálculo pode ser, essa modalidade de revisão, ela pode não ser benéfica para você. Então, é necessário que se faça o cálculo, tá bom? Antes de entrar, se alguém não falar para vocês que não é para fazer um cálculo, fiquem um pouco atentos, porque é necessário sim, beleza? Então, vocês vão ter que fazer um cálculo com relação a isso, para depois entrar judicialmente com esse pedido, porque no INSS não dá, tá? No INSS não tem como ainda. Então, vocês vão ter que entrar com esse pedido, preferencialmente, busquem isso o mais rápido possível, porque, como eu disse, está sendo decidida a modulação dos efeitos. Qual que é essa modulação dos efeitos? A gente não sabe ainda. Então, eles podem decidir que até o trânsito em julgado da decisão. O que é o trânsito em julgado? Finalizou o processo. Até finalizar o processo, tem que ter entrado com o pedido, senão não vai poder mais fazer ele, beleza? Então, o ideal é tente buscar o mais rápido possível um advogado de sua confiança para fazer esses cálculos e, se possível, se o valor do benefício for melhor, já entrar com esse pedido. Então, pessoal, vejam que eu também mordi a língua nessa questão, o Milvio estava certo, estava certo na esperança dele, o meu ceticismo perdeu, graças a Deus. Espero ter ajudado vocês com esse conteúdo aqui, espero realmente que ajude bastante gente, né, nessa revisão. E só dá uma curtida aqui no canal, nesse vídeo, para a gente propagar mais esse conteúdo e o maior número de pessoas possível ser beneficiada com relação a isso, beleza? Uma ótima notícia hoje e vamos lá. Um abraço!